E o tema da noite de hoje é de uma felicidade muito grande, a busca do reino de Deus. Do que se trata? A busca do reino de Deus para as pessoas que acompanhavam Jesus, a busca do reino de Deus para aqueles que vieram após Jesus e a busca do reino de Deus para nós espíritas. E a gente vai vendo que existe uma linha de continuidade. Primeiro, para entendermos a proposta de Jesus, a gente tem que entender o local onde ele nasceu e a sua época. Era um mundo bem diferente do nosso mundo. As coisas eram muito mais difíceis e também as pessoas eram muito mais violentas. A força é que prevalecia, ao contrário do diálogo, da conversa, da democracia, era o poder daqueles que dominavam e daqueles que oprimiam. Jesus ele nasce numa das regiões mais belas ali do Oriente Próximo, que é a Galileia. A Galileia ela fazia parte daquilo que nós conhecemos como Palestina, que são territórios, né, Filistina, terra dos filisteus, que era uma forma dos romanos chamarem todas aquelas pequenas nações ali. Então tinha Samaria, tinha a Idumeia, tinha a Judéia, tinha a Galileia, e o protetorado romano ficava na Síria. E dali eles davam as ordens para toda aquela região. Ficava o responsável romano na Síria e um prefeito na Judéia. Na época de Jesus, quando ele começa a sua vida pública, o prefeito romano se chamava Pôncio Pilatos, que não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia Marítima, que era uma cidade muito mais cosmopolita, muito mais. Nos termos de hoje, nós colocaríamos assim que ela seria um ponto de integração maior entre culturas. Viviam muitos estrangeiros em Cesareia Marítima. Então Jesus nasce numa terra ocupada. Desde que Pompeu tomou a Palestina, os romanos eles exploravam como um estado cliente do seu império. E aquilo era muita violência para as pessoas da fé judaica. Porque na fé judaica você tem um Deus e Deus é dono daquela terra. E aquela terra ela é cedida por Deus como se fosse uma espécie de comodato para o seu povo, o povo hebreu. É nisso que eles acreditavam. Mas eles tinham perdido as terras para os clientes, os gestores clientes do Império Romano. O principal na época de Jesus chamava Herodes Antipas, que era exatamente o rei da Galileia, filho de um estrangeiro, Herodes Magno. Então, qual era o reino que se estabelecia diante daquelas pessoas que moravam na Galileia? O reino de Herodes Antipas. Qual era o reino que se estabelecia no mundo conhecido? Era o Império Romano. Na época de Jesus, Tibério César. E qual era o símbolo desse reinado humano? A violência e a opressão, a injustiça. Então, as pessoas, muitas delas não tinham esperança. Muitas delas se revoltavam. A Galileia, no Império Romano inteiro, era o lugar que mais tinha revolta. Apareceram vários pretensos messias naquela época, que sublevaram milhares de pessoas, e essas pessoas revoltadas normalmente tiveram por destino a crucificação. Uma cidade muito perto de Nazaré, Jesus, do ponto de vista histórico, ele não nasce em Belém, ele nasce em Nazaré. Belém foi uma forma dos evangelistas firmarem uma teologia de que ele, como Messias,
seria da casa de Davi, por isso nascido em Belém. Mas, na visão histórica, Jesus era de Nazaré. Independente dele ter nascido em Belém ou em Nazaré, o fato é que ele cresce em Nazaré. Ele atinge a maturidade em Nazaré. Nazaré era uma cidade de 400 habitantes no máximo. Era uma aldeia. Quando Jesus era criança, uma cidade maior, chamada Séforis, ela se revoltou contra a cobrança de impostos, a cobrança de dívidas, e os revoltosos tomaram conta da cidade. E os romanos mandaram uma legião e mataram os homens, violentaram as mulheres e escravizaram as crianças. Ali era o império de César no mundo. Era o império do Filho de Deus, Augustus Divino Filho, porque o imperador Augusto, ele era filho adotivo do seu tio-avô, Júlio César, e Júlio César tinha sido declarado pelo Senado romano, após o seu assassinato, como Deus. Então, para o romano, o Filho de Deus era Otaviano Augusto. Esse era o reino dos homens. E aí vem Jesus e mostra uma outra realidade. Jesus nos conta que Deus não é o Yahvé, Senhor dos Exércitos. O Yahvé que pune o pecado dos pais nos filhos até a quarta geração. Yahvé que exige olho por olho, dente por dente. Yahvé que tem várias penas de apedrejamento para pessoas, por exemplo, que não seguiam uma dieta alimentar. Um homem, na época de Moisés, foi apedrejado até a morte por estar colhendo no dia de sábado, que era um dia de descanso. Jesus fala: vocês estão errados. Vocês não entendem a natureza de Deus. Deus é Abba, papai, paizinho. É a forma que a criança chama o seu pai, a figura paterna, paizinho. Yahvé é Abba, em aramaico, papai, paizinho. Então, esse Deus não é um tirano igual a Augusto César, ou a Tibério César. Ele não é um tirano igual a Herodes Magno, ou seu filho Herodes Antipas. Deus é um pai. E como pai, ele quer o bem dos seus filhos. Se Deus é pai, nós somos filhos. E um pai fica feliz quando os filhos se tratam bem. Quando os filhos se ajudam mutuamente. Há 2000 anos, num território ocupado, que respirava violência e opressão, Jesus era um homem que estava ali, vivendo aquela situação. Ele não era um ser celeste destacado da sua sociedade, do seu momento, da vida social. Ele estava imerso. Ele convivia com aquelas pessoas. Ele também sabia o que era sair de casa no nascer do sol, buscando o pão nosso de cada dia, como ele fala no Pai Nosso. E ele diz assim: está tudo errado. Nós não devemos nos revoltar contra os romanos, porque se revoltar contra os romanos, qualquer um faz, inclusive os próprios romanos. Se a gente for violento como os romanos são violentos, a gente não vale mais do que eles. Se a gente for ambicioso e corrupto, como os herodianos, o pessoal do palácio de Herodes, a gente merece o mesmo que eles. Deus é Pai, e é um Pai de amor. Só há amor onde há justiça. Não existe amor na injustiça. E o que é ser justo? É tratar as pessoas com dignidade, de acordo com o merecimento de cada um. Dar a cada um o que é seu.
Deus é justo, então sejamos justos. Jesus dizia: vocês já repararam que o sol nasce todo dia para bons e maus? Logo, Deus dá uma oportunidade de um dia novo para todo mundo. Por que você não dá oportunidade para os outros? Aí Jesus fala das parábolas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Um filho que rompe com a sua família na figura do seu pai. Um filho que pede o adiantamento da sua herança. E você só tem herança quando alguém morre. Então esse filho adianta a morte do seu pai. Ele é motivo de escândalo e vergonha para a sua família. Esse filho vai para a cidade, gasta todos os seus bens, fica no lugar mais indigno que um judeu poderia ficar, que era junto de um animal considerado imundo, que é o porco. Então ele dorme com os porcos, come a comida dos porcos, se arrepende e volta para o seu pai, e seu pai o recebe de braços abertos. Jesus está falando, o pai, o Abba, é assim. Ele deixa as pessoas seguindo o caminho delas. Ele não obriga, mas ele sempre serve de braços abertos. Ele também é. Ficar com Deus, viver com Deus, é como estar com um senhor muito rico. E lembre-se que naquela época não tinha classe média. Quem era pobre era quase miserável, quem estava bem de vida era quase milionário. Você não tem o meio termo ali. Não existe as funções que nós conhecemos hoje. Mesmo o que nós chamaríamos hoje de funcionalismo público, de pessoas que viviam em torno do Estado, bastava um deslize para elas caírem na miséria. E Jesus apresentava Deus como um Senhor que convida as pessoas para um banquete. E as pessoas que participam do banquete, ou seja, um momento de festa, um momento de felicidade, um momento de fartura, estariam com seus pais, os seus antepassados, os seus patriarcas. Como diz na linguagem evangélica, elas estariam no seio de Abraão, Isaque e Jacó. Elas estariam na felicidade dos fundadores daquela nação. Porque Deus provê. Então, estar com Deus é estar no grande banquete espiritual. Então, não é um Deus de choro e ranger de dentes. Não é um Deus de ameaças. Como é só pegar os livros de profecia do chamado Antigo Testamento e a gente vai ver sempre um Deus ciumento, colérico e ameaçador. Jesus mostra um Deus que serve um banquete, onde as pessoas colocam a mão na mesma tigela. Olha que intimidade com Deus. Você coloca a sua mão na tigela que Deus coloca a mão. Quando Jesus ele vai aos chamados pecadores, as pessoas de má vida, e os doutores da lei que se escandalizam com isso, o que Jesus diz? Vocês têm a Torá, vocês conhecem a lei, a Torá, vocês conhecem os escritos dos profetas, esses daqui não conhecem nada. Eu tenho que falar com eles é que precisam de mim, mais do que vocês. Porque eu não vou falar nada diferente do que está na Torá, eu só vou levar a Torá à perfeição. E aí Jesus, ele mostra para as pessoas que eram excluídas, porque hoje em qualquer cidade, mesmo as menores cidades brasileiras, elas são muito maiores do que aquelas aldeias daquela época. Então o sistema de honra e vergonha era muito forte. Uma pessoa ser desonrada era uma pessoa que caía num ostracismo social muito grande. E Jesus faz a inclusão dessas pessoas. E é importante destacar, não é que a prostituta continuasse se prostituindo, o cobrador de impostos continuasse se corrompendo, o mentiroso continuasse mentindo. Jesus acolhia as pessoas, dizia que Deus era Pai, mas que essas pessoas precisavam mudar de atitude. E a beleza de Jesus é que ele conseguia o maior dos milagres,
que a prostituta virasse uma mulher digna, que o corrupto virasse honesto, e o mentiroso falasse a verdade. Porque eram pessoas renovadas na palavra de Jesus. Viravam, os pecadores viravam pessoas justas. Aquilo que no Evangelho se chama conversão, que tem um termo interessante no grego, metanoia, mudança de mente, mudança de visão de mundo. Jesus era fantástico com isso. E mais do que isso, o pecado, ele se traduzia em doença. Na cabeça daquelas pessoas, você está doente porque você pecou. Se não foi você que pecou, seu pai pecou. Se não foi seu pai, foi seu avô. Se não foi seu avô, foi seu bisavô. Deus está te castigando por causa do pecado. Nós não temos noção que a doença era sinônimo de vergonha. E aí vem Jesus, e como símbolo de que Deus é Pai, ele cura as pessoas. Os teus pecados estão perdoados. Então, por exemplo, e ele ainda dizia para essas pessoas: vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Então não é só a cura do corpo físico, é uma proposta de cura da alma. E aí, quando as pessoas perguntavam para Jesus, onde é que o reino de Deus está? Quando é que está chegando? Quais serão os sinais? No Evangelho de Marcos, nós encontramos isso, uma beleza, uma imagem de uma beleza grande. O reino de Deus é uma semente. O agricultor põe na terra e vai dormir. E a semente debaixo da terra, oculta dos olhos dos homens, ela cresce e faz o seu trabalho. Então o reino de Deus já está aqui. Ele é como essa semente que se desenvolve sem as pessoas perceberem. Num território quase marginal do Império Romano, nas fronteiras do Império Romano, a fronteira leste do Império Romano, para campesinos analfabetos, Jesus diz assim: pessoas oprimidas, endividadas, pessoas magoadas, doentes. Jesus diz: já começou. O reino de Deus já começou. E o que é o reino de Deus? Deus reina. Se Deus reina, significa que Ele é soberano. Se Deus é soberano, nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus. E aí que está a beleza. Todos os problemas da vida são menores, porque Deus está no comando. Então, não é Herodes Antipas que está no comando, não é Pôncio Pilatos que está no comando, não são os sacerdotes do templo que estão no comando, não é nem Tibério César lá em Roma que está no comando. Quem está no comando é Deus. Quando Jesus é crucificado, Pilatos manda colocar uma plaquinha em cima da cruz. Essa plaquinha tem o nome romano de Títulus. E o Títulus da crucificação de Jesus, ou seja, o motivo pelo qual ele foi crucificado, dizia assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porque para essas pessoas, um reino que Deus reina é uma concorrência com o reino de César, com o reino da força, com o reino da violência. Por isso que Jesus é crucificado, Rei dos Judeus. Jesus não é crucificado porque faz milagres, Jesus não é crucificado porque é bom, Jesus não é crucificado porque ele é inclusivo, Jesus ele é crucificado porque ele incomoda, porque ele diz que no frigir, dos ovos é Deus que manda. E a vontade de Deus é uma só, é amar a Deus e amar ao próximo, que é uma coisa única. Ninguém ama a Deus sem amar o seu próximo, ninguém ama o seu próximo sem amar a Deus, alegrar a Deus. E é isso que Jesus anuncia.
E qual é a cereja do bolo? Qual é a legitimidade que Jesus tem para anunciar esse reino? É quando, depois de crucificado, ele aparece aos seus discípulos, aos seus seguidores, mostrando que ele permanece vivo e com eles. É a partir daí que essas pessoas anunciam a boa nova, em grego, evangelho, boas notícias, boa mensagem, evangelho, evangelion. A partir daí, essas pessoas tomam o mundo para anunciar que o reino de Deus já chegou. Só que as pessoas acabam entendendo mal o reino de Deus. Elas entendem como um grande cataclisma. Com o passar das gerações, o reino de Deus aparece como uma grande tsunami, um grande furacão, uma grande guerra, com a visão principalmente do livro do Apocalipse de João de Patmos. É um livro que tem a peste, a fome, a morte, né? a, a fome, peste, morte, doença. As pessoas acham que o reino é algo que vem para destruir. E só poucos sobrevivem, e esses poucos serão salvos, e o resto vai ser condenado. Precisou passar 20 séculos, aliás, desculpa, 19 séculos depois de Jesus, para que as coisas se assentassem e viesse uma nova mensagem, ou melhor dizendo, a mesma mensagem, com uma outra roupagem. Aí não são mais homens e mulheres dizendo o que acham do reino de Deus. São os espíritos desencarnados, aqueles que na Terra que foram homens e mulheres, e que agora são pessoas que voltam, metaforicamente falando, do além-túmulo, para dizer que a morte não existe. Que a nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual. E sendo a natureza espiritual, faz todo sentido a gente entender que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem autorização de Deus. E aí nós começamos a voltar para o discurso de Jesus, onde nós temos que nos transformar para que a gente não precise morrer para estar no reino de Deus, mas a nossa vida seja imersa na companhia de Deus. E aí o grande líder dessa mensagem, que se chama Espírito de Verdade, ele diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Ou seja, nós espíritas devemos ser justos e benevolentes uns com os outros, inclusive com quem também não é espírita, e nos instruir. Instruir na matemática, na biologia, na economia, na filosofia. Instruir-nos da nossa natureza espiritual. Porque essa é a nossa verdadeira natureza. Isso aqui fica. Os bens materiais ficam, o corpo fica. O que nos acompanha é só aquilo que nos pertence. O que faz parte da nossa alma. O que realmente é a nossa propriedade, o nosso bem. É a veste nupcial na qual nos apresentamos no banquete dado por Deus. E aí o Espírito de Verdade, em outra mensagem, complementa. Reconhece-se verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. O que significa isso? Porque hoje as pessoas acham que moral é uma coisa relativa, que não tem certo e errado, depende da cultura e da época. E vem os espíritos e dizem: não, senhor. Se tem Deus, tem regras. Se tem Deus,
O que se aproxima da vontade de Deus, lembram do reino de Deus? O que se aproxima da vontade desse soberano é bom. O que vai contra a vontade de Deus, o que se afasta da vontade de Deus, é mal. Então, independente da cultura ou da época, existem regras que são eternas. Existe bem e existe mal. O bem é fazer a vontade de Deus. O mal é fazer contra a vontade de Deus. Se Deus é amor, como eu falei lá no início, Deus é justiça. Só existe justiça onde existe consequência para os nossos atos. Mas a beleza do Espiritismo é que essa consequência, ela é pedagógica. Ela é para nos impulsionar para frente e não para nos afastar do amor de Deus. E aí a beleza da mensagem é a reencarnação. Sabendo que é um processo de aprendizado, que na maioria das vezes a gente pratica o mal por falta de maturidade, muito mais por fraqueza do que necessariamente por maldade, nós aprendemos através dos nossos erros, pelas reencarnações. E cada passo que nós damos na direção da perfeição é uma estrada para a qual nós só andamos para frente. Nunca mais damos um passo para trás. E aí a mensagem espírita e a mensagem de Jesus se casam e se mostram a mesma mensagem. E que mensagem é essa? Deus está no comando. Deus guia as nossas vidas. Assim como o filho pródigo, no momento que a gente se arrepende, ele está de braços abertos. Ele não nos pune. Nós é que nos punimos, nos afastando dele. Porque sendo Deus a perfeição, tudo que se afasta da perfeição é imperfeito. O que é o inferno? Bom, quem está com Deus está na perfeição. Quem se afasta de Deus não está na perfeição, logo está no lugar inferior. Inferno. Qualquer lugar longe de Deus é um inferno. Qualquer lugar que não estejamos em comunhão com as pessoas que estão ali na paz, na harmonia, na fraternidade, se revela como uma excomunhão, ou seja, fora do grupo. Então, o chamamento que é feito para nós há 20 séculos é exatamente esse. Voltar para a comunhão. E só tem um caminho para isso. É a gente entender que nós precisamos uns dos outros. Que não tem jeito. Quem ajuda o ser humano é o próprio ser humano. Quem faz a vida das pessoas mais fáceis ou mais difíceis são as outras pessoas. Não são as baleias, não são as samambaias, não são os golfinhos. Quem torna a vida das pessoas fácil ou difícil, são outras pessoas. Então, como é que Deus ajuda as pessoas? Através das próprias pessoas. Como é que o reino de Deus se instala na Terra? Através das pessoas. Por isso que no Evangelho nós encontramos um apelo fortíssimo para os seguidores de Jesus. Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, alevantai os descaídos da estrada. Veja o que Jesus diz. Ide. Quem é que cura os enfermos? Quem é que limpa os leprosos? Quem é que levanta aquele que está caído? Os discípulos de Jesus. Deus ajuda as pessoas através das próprias pessoas. Quando Jesus é questionado no Evangelho de Lucas, ama teu próximo. Senhor, mas quem é o meu próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. Quem é que ajuda o homem caído na estrada entre Jericó e Jerusalém?
Quem é que facilita? Quem é as mãos de Deus naquele momento? O samaritano. Deus ajuda as pessoas através das próprias pessoas. O reino de Deus está aí. Ele só precisa de pessoas para se manifestar. Ele só precisa de cada um de nós para que ele possa agir. No meio espírita tem bastante um discurso do planeta de regeneração. Ah, planeta de regeneração, estamos vivendo um momento de transição planetária, planeta de regeneração. Pois bem, para haver um planeta de regeneração, tem que haver um planeta de pessoas regeneradas. Se nós realmente queremos um planeta regenerado, temos que começar regenerando a nós mesmos. Só assim que funciona. Se não, é só discurso. Se não, estamos voltando naquela época pós-Jesus, que as pessoas esperavam pela fome, pela morte, pela peste, pela guerra, para que Deus valesse no mundo, se fizesse impor no mundo. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós sejamos pessoas regeneradas. Lembra daquela palavrinha grega? Metanoia, mudança de visão, mudança de mente. É só isso. Mudar a visão, mudar a mente. Para que o mundo também mude. Teve um rabino que chegou para Jesus e perguntou qual o maior dos mandamentos. E Jesus fala o que está escrito na lei, o que você lê na lei. Isso é importante. E quando Jesus responde, ele responde da forma mais judaica possível. Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel. É o que toda criança, desde o berço no judaísmo, aprende. Ouve, ó Israel. O Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não terás outros deuses diante dele. E aí Jesus complementa, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a Torá e os profetas. E o rapaz fica encantado e diz, sabe as palavras, mestre? Porque não tem como amar a Deus e não amar o próximo. E aí Jesus olha para aquele homem, e Jesus era duro com os doutores da lei. Jesus era duro com aquelas pessoas que conheciam as profecias, conheciam a Torá e não praticavam. Jesus olha para aquele homem e diz assim, você não está longe do reino de Deus. Que nós também possamos entender a parte que nos toca. Que nós também possamos entender, na máxima espírita, que fora da caridade não há salvação. E não é só salvação para a gente, é salvação para o mundo. Se o mundo não for caridoso, se os habitantes do nosso planeta forem levar a vida a ferro e fogo, não tem esperança para o mundo. Só tem uma salvação para o nosso planetinho, a caridade. É sermos mais indulgentes, mais amorosos e mais justos uns com os outros. Lembrando que amar ao próximo não é acobertar os erros do próximo. Muitas vezes é ser duro, é ser exigente, mas não com ódio, não por vingança, mas porque a gente quer o bem da pessoa. Fora da caridade não há salvação. E aí sim, nesse momento, a gente vai ver o reino de Deus se fazendo na Terra. Nesse momento, a gente vai ver que teremos um planeta de regeneração, porque as pessoas que aqui estão serão pessoas regeneradas. E mais, que nós espíritas temos uma responsabilidade enorme nisso, porque nós espíritas entendemos que somos da proposta do consolo, o consolador prometido, aquele que há de explicar o que Jesus na época dele não pôde explicar,
aquele que vai dizer o que Jesus na época dele não tinha como dizer. Então, cada espírita na Terra, ainda que somos poucos, mas cada espírito na Terra é responsável por uma parte desse grande campo de semeadura que se chama Reino de Deus. Então, meus amigos, façamos a nossa parte e nunca percamos a esperança. Deus está no comando. Jesus deixou isso para a gente. Vamos manter a tocha acesa para que as gerações que nos sucederem saibam que nós fizemos a nossa parte e que eles vão encontrar um trabalho muito mais facilitado, porque nós olhamos para essa chama que veio desde a época de Jesus e fizemos ela brilhar para aqueles que nos sucederem. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade.